Oi, tudo bem com você? Eu sou Maria Caroline e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como conseguir equilibrar dentro da rotina tudo que a gente tem que fazer, né, todas as tarefas, com o nosso tempo disponível, né? Esse tema veio de uma caixinha de perguntas que eu coloquei lá no Instagram e a resposta, na verdade, foi em relação ao dia, como conseguir equilibrar as tarefas que você tem que fazer no dia com o tempo que um dia tem, né? Só que uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar ao refletir sobre essa pergunta é que a gente tem que começar a planejar a vida, a semana e o dia com antecedência. Então, assim, se a gente manter o hábito de planejar apenas o dia para o que vai acontecer no dia, as coisas realmente vão sempre ficar uma por cima da outra, né? Sempre acumuladas. Vizinho que não patrocinou esse vídeo, está querendo aparecer. Então as coisas sempre vão ficar empilhadas, né? A gente vai estar sempre mantendo um acúmulo de tarefas dentro de um dia que não é compatível com esse volume de tarefas. E às vezes a gente nem precisa fazer todas essas tarefas nesse dia, ou algumas tarefas podem ser delegadas, algumas tarefas podem ser adiadas. Mas o primeiro pensamento que a gente precisa ter é o planejamento, ele começa antes de hoje. O planejamento de hoje começa há alguns dias atrás. Então, por exemplo, vamos imaginar pra frente, né? Pra semana que vem, o ideal é que a gente faça o planejamento no domingo, na sexta, no sábado. Algumas pessoas fazem na quinta, para que você tenha a visão de tudo que precisa fazer ao longo da semana. Por quê? Um dia compensa o outro, né? As coisas que você não consegue fazer dentro do seu horário de trabalho, dentro das suas 24 horas, você pode agendar para um outro dia que está mais leve, para um dia que não vai ter tantas coisas assim de, por exemplo, quem trabalha fora de casa, né? Mas precisa fazer algumas coisas em casa. Então, colocar para fazer isso num dia que está em casa, que está de folga, que está mais tranquilo. Então, a gente começar a pensar no conjunto da semana, nos 5 dias úteis e nos 2 dias do final de semana. E assim, como eu falei, um dia vai ajudando o outro e as coisas ficam mais leves. Também porque você começa a pensar... Encontrei isso na internet sobre como eu falei ajudando o outro. Porque também você vai começar a pensar nos seus contextos, nos seus blocos de tempo, e também no mínimo diário viável, que é o próximo passo. Então, o próximo passo é se planejar com antecedência, o primeiro passo. É a primeira coisa que a gente vai pensar. E a segunda coisa é ter em vista, ter anotado em algum lugar qual é o seu mínimo viável diário. Nós temos várias áreas de responsabilidade, né? Ao longo da semana a gente faz diversas coisas de diversos contextos. Ao longo do dia a gente também faz. A gente cuida um pouquinho da casa, faz um almoço. Pra quem tem filhos, cuida do filho. Pra quem tem relacionamento, faz a manutenção do relacionamento. Pra quem mora com a família, tem esse momento de estar com a família. Tem que cuidar de si, tem que cuidar da sua higiene, do seu bem-estar. Tem que se manter viva comendo, né? E tem que fazer as tarefas das suas áreas mais externas, né? Que tem muito mais relação com o trabalho, com o estudo. Então, a gente precisa pensar qual é o mínimo num dia que você precisa fazer para que você permaneça vivo, para que as pessoas que dependem de você fiquem bem, para que a casa não caia, e para que os seus projetos continuem rodando. Isso seja o projeto de trabalho, seja o projeto de estudo, seja qual ele for. Então esse é o seu mínimo viável diário. Que isso é bom para você visualizar o que precisa ser feito no dia e não pode ser negociável. E para um outro lado, quando a cabeça não estiver muito boa, quando tiver tudo um caos, quando você não conseguir fazer muitas coisas, seja por motivo emocional, né? Principalmente as mulheres que passam aí pelas diferenças, né? Pelas oscilações de energia ao longo do mês por conta das fases menstruais também, mas qualquer pessoa passa por oscilação de energia
por diversos fatores. Então, para quando essa energia não estiver muito alta e você focar em fazer esse mínimo viável diário para que as coisas não caiam. E aí, depois de pensar nesse mínimo viável diário, a gente vai pensar naquilo que eu já tinha comentado, que são os blocos de tempo e os seus contextos, né? A gente vai pensar no planejamento da semana para que um dia ajude o outro, né? Não fique tão pesado. Você pode fazer a distribuição dessas tarefas por contexto. A gente pode ter um contexto por semana, né? Essa semana eu preciso entregar esse projeto aqui, então o foco dessa semana é esse projeto. Então o contexto da semana vai ser esse projeto específico. E você pode ter também um tema para cada dia, principalmente para quem tem múltiplos projetos ou para quem não tem uma rede de suporte, assim, não tem muita ajuda, né? Não pode delegar muitas coisas. Então, você precisa ter um dia para cuidar das suas finanças, da casa, fazer compras de mercado, um dia para cuidar de você, um dia de lazer, um dia de reuniões, porque todo mundo tem reuniões hoje em dia, né? Praticamente. Um dia para suas reuniões, para quem tem atendimento, um dia para os atendimentos, para quem dá aula, em quais turnos vão ser as aulas e qual é o tema da aula, a disciplina da aula. Para quem tem projetos na rede social, por exemplo, qual vai ser o dia de planejar conteúdo, de fazer conteúdo, enfim, tudo isso. E aí cada dia pode ter esse temazinho. Então, a segunda é reunião, terça é planejamento, quarta é produção, quinta é financeiro, sexta é planejamento da próxima semana e algumas coisas mais leves. Porque, enfim, a gente está fechando a semana e no final de semana a gente pode ter um dia de estudo, um dia de descanso livre. Então, é só colocar um tema por dia. Isso não significa que cada dia a gente vai fazer só aquilo ali, né? Então, precisa passar o dia todo cuidando das finanças. Para sinalizar que a tarefa mais importante daquele dia é relacionada àquele tema. Então, se a quinta-feira é um dia dedicado ao planejamento das finanças, então o seu foco do dia é esse, a sua tarefa principal é essa, o seu destaque é aquilo que depois que você fizer, tudo vai ser mais fácil. Então é a sua preocupação do dia. Seguindo um método que eu estava lendo esses dias, é o sapo que você tem que engolir, o sapo que você tem que resolver durante esse dia, certo? E aí a gente vai olhar depois desses grandes temas do dia nos blocos de tempo. E os blocos de tempo nada mais são do que um período de tempo em que você vai fazer uma tarefa de um contexto específico. E aí a gente já vive em grandes blocos de tempo, que pode ser simplesmente manhã, tarde e noite. Para quem estuda e trabalha, vai ter um turno de estudo, um turno de trabalho, um outro turno de descanso, vamos dizer assim. Ou você pode ter um bloco de tempo para trabalho focado, um bloco de tempo para estudos, um bloco de tempo para reuniões, um bloco de tempo para planejamento de conteúdo, um bloco de tempo para compras, um bloco de tempo para arrumar a casa. Então, momentinhos no seu dia que vão ter um tema específico. E aí, naquele bloco de tempo, vamos dizer que você está focado, tem um trabalho focado que você terminou. Então, você pode passar daquele trabalho que você terminou para o próximo, lógico que com um intervalo ali. Mas tudo é um trabalho que demanda muita concentração. Aí você tem um outro bloco de tempo de respostas, e-mails e ligações. Então você vai fazer tudo naquele intervalo, porque são coisas que são parecidas e que você não precisa alternar muito a sua energia de uma coisa de muita concentração para uma coisa mais dinâmica, né? De comunicação, de mais comunicação, mais interação. Depois disso, a gente passa para lembrar quais são os seus compromissos que não vão, de fato, poder ser adiados, né? Que não vão poder ser remanejados. Porque isso é uma coisa que tem que estar muito claro, assim, e para você pegar essas tarefas e distribuir nos espaços. Então, você pensou nos seus blocos de tempo, e aí não deu para você negociar essa reunião, esse compromisso para o bloco de tempo que você tem separado para reuniões, ou você não tem esse bloco de tempo, enfim. Então, colocar lá seus compromissos para você saber que naquele momento você vai estar dedicado àquilo, que provavelmente você vai precisar providenciar coisas para aquele momento daquele compromisso,
certo? E depois disso, a gente vai precisar mapear quais são as tarefas dentro desse caos de tarefas, né? Dentro dessas tantas tarefas que tem que caber nesse dia ou nessa semana, quais são as prioridades. E a tarefa mais prioritária vai ser aquela que tem maior impacto na sua vida, no seu trabalho, que alguma coisa negativa vai acontecer se você não fizer ela dentro desse prazo ou com essa urgência que ela demanda. E aí ela pode também impactar nas suas outras tarefas. Então ela pode ser uma tarefa muito crítica, que vai causar um impacto negativo, direto ou indireto, porque ela impacta em outras tarefas. Definindo essa prioridade das prioridades, né? A gente só tem uma prioridade, mas se a gente puder pensar assim, existem X tarefas muito, muito importantes, mas essa aqui é a mais importante. Então, depois de eleger essa mais importante, a gente pensa em quais são as outras que vão vir na sequência, de acordo com uma classificação que você vai definir aí. Depois dessa tem que fazer essa porque é consequência, ou essa porque é uma das mais difíceis, porque demanda muita concentração. Enfim, você define seu critério e sua escala aí de realização de tarefas. Mas é importante refletir sobre essa priorização, para também não ficar indo na livre demanda, sabe? Terminei essa e agora eu vou fazer o quê? Você fica perdido ali alguns minutos ou algumas horas sem saber exatamente por onde começar, porque você não refletiu sobre isso antes. Então, esse momentinho aí para priorizar e para definir qual vai ser a sequência de realização das tarefas é muito importante e economiza bastante tempo. Depois disso, você vai ver quais são as tarefas que não são tão importantes e que podem ir para o caso desse pensamento do núcleo dia, o que pode ir para o outro dia. E para a questão da semana, se pode ir para uma outra semana. Eu preciso mesmo fazer essa tarefa essa semana ou eu posso adiar? E se essas tarefas que vão ser adiadas, definir ali mais ou menos em qual semana e qual dia que ela vai ser realizada, certo? E outra coisa que eu me lembrei também é pensar se você tem uma rede de apoio, se você mora com pessoas, se você trabalha com uma equipe, se tem algumas tarefas que você poderia delegar ou contratar ou comprar alguma coisa e que você não necessariamente precise fazer essa coisa, certo? São assim, exemplos aleatórios, mas, por exemplo, ao invés de fazer um pão, comprar o pão, sabe? Um exemplo, sim, bem básico, só pra gente entender o mínimo do que pode ser delegar. Um exemplo que eu dei esses dias pra uma amiga minha é uma decisão que eu tomo de vez em quando em relação a roupas, lavagem de roupas. A minha casa, o meu apartamento é pequeno, eu não tenho espaço para secagem e também não tenho um espaço muito grande para lavar. Então eu decidi que eu não teria uma máquina de lavar, enfim, por questões. É um momento financeiro e também porque não tem espaço. Então, em alguns momentos assim que eu tenho muitas coisas para fazer, eu escolho economizar o meu tempo e pagar um pouquinho para lavar algumas roupas que não vão secar com tanta rapidez. E aí vai economizar o meu tempo de me preocupar com isso. E eu sei, e aí eu levo lá no lugar que eu já conheço, que o preço é legal, que a menina faz tudo direitinho, e aí eu só levo e busco. Então, assim, o tempo entre levar e buscar e ter toda uma preocupação de parar pra lavar, pra secar, vai me dar um retorno muito maior do que eu ficar preocupada com tudo isso e, no fim das contas, atrasar outras coisas. Então, essa é uma decisão estratégica de delegar uma coisa que eu poderia fazer, mas que, se uma pessoa vai fazer melhor e eu não vou ter tanto custo, né, balanceando, eu me manter fazendo algumas tarefas, pra mim é mais vantagem, né? A gente pode até pensar, a minha hora de trabalho custa quanto? E quanto custa eu pagar pra fazer isso aqui? Então, se pra você, se for necessário chegar a esse ponto, se pra você for vantagem, se sair mais barato, então faça isso. E aí, um outro momento é você entender qual é o período ideal para você fazer cada tarefa, né? Cada tarefa de cada contexto, ou assim,
essa tarefa específica aqui, eu preciso de tanto tempo. Ou eu posso fazer em 20 minutos, né? Pensar nisso, assim, eu posso fazer em 20 minutos, eu posso fazer em 1 hora, ou eu preciso de mais dias. Pensar nisso para você fazer a gestão da sua energia e a distribuição dessas tarefas de uma forma mais eficiente, né? Mais assertiva. Porque não adianta a gente, por exemplo, eu que trabalho com relatórios, não adianta eu planejar que eu vou finalizar um relatório em um dia ou em um turno, sendo que eu tenho uma experiência já que isso não dá certo. E mesmo que eu não tivesse a consciência que eu tenho de que aquilo demanda uma concentração para eu entrar dentro do momento de estar ali com o relatório, fazer pesquisa, escrever, então eu vou refletir sobre o que eu vou escrever, como é que aquilo ali vai ficar bom, se não vai revisar depois. Então eu sei que não vai, uma manhã, um turno não vai ser suficiente, então já penso mais ou menos ali quanto que eu vou precisar para fazer isso. Então o próximo momento, depois que você definiu qual vai ser a organização das tarefas, né, a sequência de realização, é o tempo disponível que você tem e o tempo que você precisa para realizar cada tarefa, certo? Tem tarefas que vão ser mais rápidas, tem tarefas que vão ser mais devagar, e aí você vai precisar de mais tempo. Por exemplo, partindo ainda desse exemplo do relatório, se eu sei que eu tenho um prazo de 3 dias para entregar esse relatório, eu sei que durante esses 3 dias o meu trabalho de concentração vai ser único e exclusivo com esse relatório. Eu não posso querer fazer esse relatório ou fazer 2 relatórios ao mesmo tempo, porque não vai dar certo. Primeiro porque eu não vou conseguir me concentrar integralmente, porque eu vou ficar preocupada com o outro relatório, né, com os 2, né, no caso. E efetivamente, né, na prática, você só consegue fazer um por vez e precisa disso tudo, de concentração, de tempo, revisão. Então, não faz sentido. E aí, isso a gente também precisa pensar para não colocar tantas coisas num dia, sendo que você não vai conseguir exatamente por isso. Você precisa de um tempo para fazer aquela tarefa ou tarefas específicas que não dá para você fazer uma quantidade específica também de tarefas, porque o tempo não é suficiente. Simplesmente. Então, dá para você fazer tudo, mas não ao mesmo tempo. Então, coloca as outras tarefas que não são tão relevantes, não são tão urgentes. Então, coloca as outras tarefas que não são... Obrigada, menino. Obrigada. Então, você pode colocar essas outras tarefas que não são tão urgentes, nem são tão importantes, não tem tanto impacto agora, nesse momento, para outro dia ou para outra semana, exatamente para que você consiga fazer com qualidade aquilo que você precisa fazer para agora. Então, assim, se organizar e planejar também é saber fazer o que você precisa fazer agora. Fazer o que você precisa fazer no momento certo. Então, se é urgente eu fazer isso agora, eu tenho que fazer isso agora. Se as outras coisas não são tão urgentes, não vão me dar nenhum efeito negativo para agora, eu posso adiar, certo? Aí, no meio do caminho, tem outras questões, a gente se distrai, né? Top. A gente se distrai, tem as questões com concentração e com foco. Às vezes a gente tende também a querer fazer coisas mais rápidas para ver, para sentir que as coisas estão acontecendo, né? Que você está conseguindo realizar mais. Ou às vezes a gente não consegue se concentrar porque o cérebro ele gosta de ter algumas emoções, né? Então eu tô aqui concentrada no relatório, mas o meu cérebro acende, eu quero ver a rede social. Porque eu preciso disso, eu preciso de uma distração, eu preciso alimentar o meu hormônio, a minha satisfação com vendo coisas engraçadas. Então isso também faz parte do processo, a gente conseguir administrar essas energias. E aí a gente parte para a última coisa, que é
pensar em como vão ser esses momentos de foco, esses momentos de concentração. Quanto que você consegue se concentrar por período. Então, você consegue em 20 minutos exatamente por conta dessas coisas. O nosso cérebro precisa de algumas distrações em algum momento. E como a gente está nesse fluxo de muitas informações, eu mesma estou tentando, inclusive, voltar para um momento anterior a esse de precisar me distrair o tempo todo, para sentir essa coisa de, não, ter um momentinho de satisfação com o memezinho da rede social, com o meme da rede social, com o vídeo engraçado, sabe? Então, não adianta a gente tentar se concentrar durante 1 hora ininterrupta, se o nosso cérebro, se o nosso corpo, se ele não vai ser, se a nossa reação não vai ser compatível com isso. Então não adianta você se forçar a se concentrar durante 1 hora se essa concentração não vai ser efetiva. Então, se você consegue estar focado em um trabalho durante 20 minutos, essa é a sua meta. Então, se organizar, fazer o planejamento da execução das tarefas baseado nisso. Aí 20 minutos é pouco, né? Eu consigo 30. E aí a gente vai exercitando até conseguir mais. Por que isso é importante? Porque nesse planejamento, você precisa ter noção de que você vai precisar desses intervalos para conseguir, né, ter sucesso nessa empreitada. E porque se entender faz parte de tudo, faz parte do hábito. Então, se você sabe que você precisa disso, que você não consegue se concentrar e que se passar disso, você não vai conseguir ter produtividade de qualquer forma, então por que forçar? Dá uma pausa, faz intervalo, faz alguma coisa e depois volta para um outro momento de concentração. A gente pode usar, inclusive, os métodos que estão por aí, como o Pomodoro. O Pomodoro clássico já tem, né? 25 minutos de concentração e 5 minutos de intervalo, com um combo de 4 rodadas de Pomodoro. Mas a gente pode adequar esse Pomodoro e colocar para mais ou para menos. E aí, pensou quanto tempo que você é capaz de se concentrar assim, hoje? Aí você vai pensar quais vão ser as tarefas que você vai fazer nesse momento e quando vão ser esses momentos. Como eu já tinha falado, a gente pensou ali nos blocos de tempo, qual vai ser o meu bloco de tempo de trabalho concentrado. Vai ser segunda, vai ser terça, ou na terça vai ser de manhã ou de tarde. Vai ser de manhã ou de tarde, vai ser logo que eu acordar. Eu vou acordar mais cedo para conseguir fazer. Vai ser mais perto do almoço, vai ser depois do almoço, vai ser à noite, enfim, tem gente que consegue também trabalhar bem à noite. Então, isso é importante exatamente para você conseguir visualizar exatamente quando vão ser os seus períodos de concentração, quando que você vai estar dedicado exclusivamente àquela tarefa que precisa de concentração e se planejar para evitar as distrações. Então, eu sei que amanhã eu vou fazer um trabalho que precisa de concentração, eu sei que anteriormente eu vou ter que colocar o meu celular no modo avião, desligar a internet ou avisar pessoas que eu vou fazer isso. Que mais? Colocar ali no celular o modo de redução de interrupção. Enfim, a gente se preparar um chá, preparar coisas que você não precisa levantar toda hora, certo? Mas é importante também intercalar esses momentos de concentração. Não só porque no primeiro momento a gente não vai estar acostumado ainda a concentrar durante várias horas. Mas também porque o corpo precisa, né? Existem estudos que dizem que a gente só consegue se concentrar durante mesmo 25 minutos. Depois a gente precisa de um refresh, né? De uma atualização para depois voltar de novo. Então isso já é uma coisa que o nosso corpo pede. E aí nesse intervalo a gente pode fazer um alongamento, beber uma água, fazer um café, um chá, ter uma conversinha, responder alguma coisa rápida no WhatsApp, né? Já que você precisa, no momento de concentração, se desligar dessas ferramentas. Fazer uma ligação também, responder uma solicitação de algum colega de equipe, do seu chefe, da sua família, naquele momento. E aí depois, você já vai se preparando para voltar de novo para esse momento de concentração. Então, a chave do planejamento e da organização é você entender
como que você funciona, como que sua energia ela oscila mediante algumas coisas, porque a gente já vai entendendo como que a gente reage a alguns momentos. Se não tiver ainda essa percepção, começar a se observar e entender o que você consegue fazer durante um período específico. Quantas coisas eu consigo fazer hoje, quantas coisas eu consigo fazer na manhã, quanto tempo eu preciso para fazer esse trabalho específico. Tudo isso faz parte de se observar e de se pesquisar. Porque a gente consegue fazer tudo, mas não tudo ao mesmo tempo. Então, como eu falei, é importante entender essas pequenas diferenças de esse trabalho aqui eu consigo fazer em 1 hora e esse trabalho aqui eu preciso de muitas horas e aí eu posso distribuir ao longo de vários dias. Então, se organizar e se planejar é um exercício constante. Não vou me planejar uma semana e na outra semana vai se repetir tudo ao mesmo tempo. Não vou me organizar no domingo e tudo vai acontecer do jeito que eu planejei. Porque as outras coisas vão acontecer, né? E às vezes a gente vai precisar parar e repensar como que o resto da semana vai poder ser replanejado. E aí sempre olhar para a quantidade de coisas que você precisa fazer, olhar para a quantidade de coisas que estão chegando para você fazer, a quantidade de coisas que você deseja fazer e entender como que você vai conseguir realizá-las da melhor forma, quanto tempo disponível você tem para realizar, quanto tempo... Ok, adicionei ao app lembretes. E quanto tempo você precisa para fazer cada tipo de tarefa que está aí na sua rotina, na sua vida. E faz parte disso tudo também você se encarar como gestora da sua rotina, como gestora do seu planejamento, como gestora da sua vida, né? E saber o que pode entrar na sua rotina, o que pode entrar no seu dia, o que pode entrar no seu planejamento e aquilo que você não vai aceitar, né? Aquilo que você não vai se comprometer. Já tenho muita coisa e não tenho como me comprometer com mais essa tarefa, com mais esse a fazer. Porque as coisas vão chegar, as pessoas vão pedir uma ajudinha, né? Às vezes vai chegar um serviço, vai chegar um trabalho que você não vai conseguir atender ou não vai poder aceitar, porque já tem outras coisas assim encaminhadas. E se você aceitar, por mais que, né, a gente fique naquela de não querer negar um trabalho ou precisar, enfim, às vezes a gente simplesmente não vai poder aceitar porque não tem capacidade de execução daquela tarefa no prazo ou com qualidade, sendo que você já tem outras coisas. Então, sempre que alguma coisa surgir, também é importante sempre fazer, né, esse exercício de olhar para o que você já tem. Eu tenho X projetos, eu já tenho esses projetos, já tenho essas tarefas na minha rotina, já tenho essas responsabilidades, então eu não posso assumir mais essa porque eu não vou conseguir executar de uma forma legal, de uma forma eficiente, com qualidade. Então é melhor você não fazer do que não fazer com qualidade. Por mais que a gente saiba que não precisa fazer tudo perfeito, porque é melhor feito do que o perfeito não feito. E mesmo assim, esse não perfeito precisa ter uma qualidade, né? Então sim, vão ter coisas que a gente vai precisar negar, não fazer, porque não tem tempo, não vai conseguir fazer. E porque para também manter sua sanidade, sua tranquilidade em relação às coisas que você precisa fazer. Porque quanto mais a gente agrega mais coisas, mais vamos ficar ansiosas com a quantidade de afazeres que a gente tem. Eu tô falando isso porque eu sei que a nossa realidade é qualquer coisa que aparecer, a gente vai acumulando, empilhando, não, eu dou conta, não, eu consigo, mas não precisa dar conta de tudo, não. A gente pode fazer tudo, como eu tô falando, mas a gente precisa se organizar isso dentro do nosso tempo disponível e da nossa energia disponível. Então, às vezes, não vai ser o momento de fazer aquilo, não vai ser o momento de participar daquela aula, daquela palestra, de aceitar aquele convite para participar de alguma coisa, ou aquele trabalho que pode ser muito bom naquele momento, mas que para o seu momento ele não faz sentido. E aí não faz sentido tanto em relação a isso, já tenho muita coisa para fazer, não tô legal emocionalmente, ou não tá alinhado com os meus objetivos de agora. Faz parte também a gente observar o contexto, né? Eu vou gostar de trabalhar com isso, eu vou gostar de estar nesse lugar, eu vou gostar dessa audiência,
Isso vai trazer qual resultado, qual retorno que eu vou ter me envolvendo com mais esse a fazer, certo? E aí, é isso, exercitar, se planejar é um hábito, fazer toda essa avaliação também é um hábito, mas fazendo uma açãozinha, né? Fazendo uma dessas coisas que eu citei, um desses passos, a gente já começa a ver mudança, já começa a mudar toda a nossa rotina, já começa a ver efeitos positivos. E é isso, vamos juntos que a gente consegue alcançar nossos sonhos, realizar nossas metas e ter uma rotina verdadeiramente tranquila e alinhada com o que a gente é. Voltando aqui, porque eu esqueci de te pedir um like nesse vídeo, para que você compartilhe com quem vai gostar desse conteúdo e comente se ficou alguma dúvida. E até a próxima!